Amém. O título é Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Aleluia, louvado seja o teu nome. A palavra do Senhor diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter te dito: necessários vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crestes se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Amém, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor aqui, ele é muito claro. O livro de João, ele é escrito para nos dar uma reflexão, nos fala acerca do novo nascimento, nos fala acerca dos milagres de Jesus. É para a gente refletir mesmo como nós podemos entrar no reino dos céus. Ele nos dá fases e nos dá direcionamento para entrar no reino. Não é só ver o reino, é entrar no reino. Ver é diferente de entrar. Ver você vê, mas para entrar no reino você precisa de algumas coisas que o Senhor nos pede para poder entrar nesse reino. E é sobre isso, é sobre esse diálogo que Jesus tinha com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu naquela época, mas ele era um mestre da autoridade, ele fazia parte do Sinédrio. Sinédrio é como se fosse a justiça nossa hoje. O Sinédrio, lá eles tinham poderes para falar para decidir sobre a vida religiosa, sobre a vida política, até sobre decidir sobre o destino de alguém, assim como o Sinédrio naquela época decidiu sobre o destino de Jesus. Quando colocaram Barrabás e Jesus, que perguntaram a eles qual que escolheriam, e eles gritavam: Barrabás. Meu Deus! Então, o Sinédrio naquela época era para isso, e era Nicodemos. Mas Nicodemos, vendo Jesus operar vários milagres, Nicodemos, ele olhava de longe. Apesar de ser um fariseu, Nicodemos, ele cria. Mas Nicodemos era um homem muito importante, um homem rico, um homem de posses. E ele tinha medo também, porque naquela época, aqueles que chegassem perto de Jesus, eles poderiam sofrer condenação. Eles também perderiam o que eles tinham, porque Nicodemos era um homem muito importante, muito conhecedor da lei, mas também estava longe de Jesus. Ele apenas tinha conhecimento. E não basta ter conhecimento, basta ter conhecimento, mas o conhecimento ele se torna verdade nas nossas vidas para Deus e para Jesus no reino do céu através do Espírito Santo de Deus. Porque somente o Espírito Santo de Deus pode nos guiar a entrar nos reinos dos céus. E é o Espírito Santo. Às vezes eu posso falar: eu tenho o Espírito Santo. Você tem? Mas você precisa ser possuído pelo Espírito Santo. Ter não é suficiente. Porque se você tem, você fala: eu possuo. Se eu possuo algo, eu posso fazer algo que eu quiser a partir de qualquer momento. Mas se eu sou possuído pelo Espírito Santo, eu não tenho escolhas. Eu não tenho. É como a palavra diz, como o vento. Você sabe que o vento
Deus tem um plano desde a época do Jardim do Éden. Quando Adão caiu, Deus já tem um plano traçado para cada um de nós. Só que nós herdamos a natureza adâmica. O que é a natureza adâmica? É a natureza de Adão. Nós temos o pecado em nós lutamos nesse pecado todos os dias. Todo dia o pecado vem e nós precisamos renunciar. Nós precisamos estar abertos para que o Espírito Santo venha fazer morada em nós e possa fazer o direcionamento e possa conduzir-nos ao Senhor. Que somente o Espírito Santo é responsável. O Espírito Santo é responsável por nos fazer saber o que é certo, o que é errado através da palavra de Deus. Uma palavra você pode ter conhecimento como Nicodemos tinha, mas Nicodemos ele não tinha o Espírito Santo de Deus nele. Ele até queria, e ele foi conversar com Jesus, e Jesus estava olhando, porque Jesus queria sim. Jesus sempre espera de nós que nós entremos no reino, porque é muito fácil a gente ser usado, mas usado não é o mesmo de que ser aprovado. Eu vou falar para vocês uma coisa: ser usado é muito bom, fazer milagre é muito bom, mas de nada adianta se você não for aprovado pelo Espírito Santo, pelo Senhor. Porque se você não for aprovado, você pode fazer milagre e ainda assim você vai ficar aqui. Porque a palavra de Deus que diz: não existe meio termo. Ou é ou não é. Ou é céu ou é inferno. Ou é verdade ou é mentira. Não existe meio termo. Existe posicionamento, existe decisão, existe escolha. O que existe é uma luta entre a carne e o espírito, aonde que você alimentar mais vai fazer a diferença na sua vida e na minha. Sou eu que decido. Deus, Ele quer que todos se salvem. Mas Deus, o que Deus faz? Deus, Ele é amor? É. E Ele é justiça também. Mas o amor de Deus envolve o quê? Envolve nos deixar fazer aquilo que nós queremos. Tem um livre-arbítrio. Se você às vezes não quer seguir pelo caminho do Senhor, o Senhor não vai te forçar. Porque você tem entendimento. A palavra te dá entendimento. Se você mergulhar, se você abrir o seu coração e deixar de lado as suas vontades, se render ao Espírito Santo de Deus, você é uma nova criatura e você é transformado. Mas você só pode ser transformado se você permitir. Ninguém pode fazer isso por você. E como que se permite? É uma varinha de condão? É uma varinha mágica? Não. É renúncia, é deixar de fazer a sua vontade, a sua carne. E dói fazer a vontade. É como uma dor, uma mulher que está grávida. Quando ela está grávida, ela sente dores de parto. E ela sente dores de parto. Mas quando governando a minha vida e me guiando e me falando da verdade, eu não entrarei no reino dos céus. Não entrarei. O reino está conosco. O reino dos céus é a nossa vida transformada. É através das nossas ações. Como que eu sei se eu sou transformada? Eu tenho que ser uma nova criatura. O velho homem, ele tem que morrer. Não é uma coisa que acontece quando eu vou e falo: Senhor, eu aceito a tua palavra. Quando o Senhor fala para Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus. A água é arrepender-se de tudo aquilo que nós fazemos. E nascer do Espírito é nascer do alto. É uma oportunidade que o Senhor nos dá de ter uma vida transformada. Não é uma vida melhorada. O Senhor não veio para melhorar a sua vida nem a minha. O Senhor veio para transformar as nossas vidas e nos tornar em novas criaturas. Não tem que ser parecido com você, amigo. As coisas velhas se passaram. Ele que tudo se fez novo. Mas o novo quem permite sou eu e é você. E não adianta. A porta ainda é estreita. A porta ela não é larga. O caminho é largo, mas a porta ela é estreita. E se você quiser passar pela porta estreita, tem que ser do jeito da palavra. Não tem outro jeito, não tem jeitinho, é jeito da palavra. E era isso que Jesus queria falar com Nicodemos, com muito amor. Nicodemos até que queria. Nicodemos até que queria entender as coisas. Eu não vou falar que Nicodemos ele se perdeu, porque a Bíblia não me fala isso. Mas Nicodemos, até o momento que nós vimos na Bíblia, Nicodemos ele teve medo. Por que Nicodemos foi à noite? A noite nos traz muitas coisas. A noite nos traz escuridão. Geralmente à noite nós vamos escondidos. Nos traz insegurança. E não. E o dia? O que é que o dia fala? O dia fala de coragem, é de palavras. Então nós temos que ter coragem. Nicodemos não teve neste momento. Apesar dele conhecer, quando ele fala para Jesus que sei que tu és mestre e não pode fazer se não fosse dado por Deus, Jesus fala, tanto que Jesus fala, na verdade, Jesus é categórico em afirmar, na verdade, não é suficiente. Não é suficiente.
Nicodemos lá na frente, em João 7:51, se eu não me engano aqui, ele vai estar defendendo Jesus. Nicodemos defende Jesus no Evangelho de 7:56, quando os fariseus estão lá falando acerca de Jesus. Nicodemos ele vai defender, mas ele vai defender superficialmente. Ele não vai falar, eu fui ao encontro de Jesus e sei que ele é mestre. Ele vai falar que um homem pode ser condenado se você não souber o que ele faz. Então Nicodemos ele não teve coragem de declarar, mas ele já teve um grande passo. Ele estava num processo. Eu não sei se o processo terminou, mas eu sei que ele estava no processo. Eu sei que a partir do momento que Nicodemos foi atrás de Jesus, ele teve algo de diferente dele. Não pode não ter sido suficiente, porque a Bíblia não me fala o final dele, mas eu sei que ele teve algo diferente. Então quando nós nos lançamos, nós encontramos com Jesus, algo tem que ser diferente. É muito bom pular, é muito bom ser usado, é muito bom fazer milagre, mas a verdade é que não é assim. A verdade é que precisa ser dentro, é de dentro para fora. É muito fácil mudar o exterior, mas é de dentro para fora que transborda o que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua. A Bíblia às vezes fala, se você às vezes são várias pessoas, cada um tem uma fraqueza, cada um tem sua fraqueza, cada um tem a sua dificuldade, mas Jesus tem um padrão. Quando Jesus está pregando lá no Monte das Oliveiras, as bem-aventuranças, Jesus fala desse padrão. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu sou nervosa. O outro é calmo. Jesus vai trabalhar. Para tudo isso tem o fruto do Espírito Santo que é nos dado. O fruto do Espírito Santo está em nossas mãos. E nós que temos que usá-lo quando é necessário. Mansidão, amor, domínio próprio, temperança, todos os frutos. Agora os frutos da carne não. Os frutos da carne são nossa natureza. É a prostituição, é o orgulho. São tantas coisas, tudo aquilo que nós temos desejo de fazer. De lá você já veio. Do mundo Deus já te tirou. Do mundo Deus já te escolheu e te apresenta um novo plano. É repetição ou é vencer? Quando você não faz uma coisa da maneira certa, que era para você fazer, você volta. Às vezes você pensa, nossa, mas eu faço tudo isso e eu não avanço, eu estou sempre voltando para o mesmo erro. É porque algo precisa mudar de dentro para fora. Há algo que está errado, há algo que não está alinhado com as coisas de Deus. Nunca nós queremos sim, sempre. Mas quando você está voltando para o mesmo lugar, porque tem algo aí para fazer, tem renúncias a fazer. Vocês estão aqui. Eu quero contar rapidamente que eu já estive em um abrigo também. Eu não vou falar para vocês que é a mesma coisa, mas eu já estive em um abrigo com 10 meses, quando eu tive que sair fugida, fui vítima de violência doméstica. Eu estava grávida na época, tentei um suicídio, dei um tiro no peito, quebrou 2 costelas, estava grávida, a bala ficou alojada, mas eu venci, eu estou aqui. Mas para que eu estivesse aqui hoje, eu passei pelo processo, eu fiquei dentro de um abrigo 10 meses com 10 famílias. Eu não posso falar para vocês que eu sei o que vocês estão passando, mas eu posso chegar e falar que eu tive uma experiência com vocês que eu venci. Eu venci, mas foi porque eu abracei. Aqui é a oportunidade que vocês estão tendo, como o Leandro já pregou aqui. Aqui é para vocês se fortalecerem, vocês estão tendo uma oportunidade, porque Jesus usa os homens de Deus sobre essa terra para dar uma oportunidade para vocês mudarem. Aqui é a oportunidade de transformação. Só será transformado aquele que deixar o Espírito Santo trabalhar e entender a palavra de Deus. Porque se você não entender, sinta muito, você não alcançará a vida eterna. Você pode alcançar as melhores coisas sobre esta terra, mas a vida eterna, que é o melhor, você não alcançará. E você sofrerá condenações. Você pode até estar lá no lugar da sua história de vida, e quando você vê ele falar, mas eu preguei para ele, ele foi curado, mas eu preguei para ele. Você pregou para os outros, mas você não preocupou com a sua vida, você não preocupou em fazer sua mudança, você não preocupou em ser uma nova criatura de dentro para fora. Não adianta, porque se você for uma pessoa que só fazendo automático aquilo que está fora, você vai ter conflitos lá dentro, você vai estar sobe e desce, porque você vai estar em Cristo com a sua identidade. E não é isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para nos dar uma vida em abundância, mas vida transformada. Então o processo é árduo. Eu fiquei 10 meses lá, mas teve vezes que eu queria sair. Teve vezes que eu pensava em voltar para a minha história de violência, porque eu falava, nossa, está tão difícil aqui. Só que eu pensava, nossa, eu estou aqui, eu tirei tem tantas pessoas lá fora querendo entrar, e eu estou roubando a oportunidade de alguém. Eu quero uma nova
nova vida, uma nova história. Então eu tive que pensar nisso. Foi difícil, lá encontrei dificuldades, encontrei. E foi lá dentro que eu li a Bíblia todos os dias. Eu sabia o que eu queria da minha vida. Eu queria, por debaixo de muita oração, debaixo da minha família, eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão. E eu falei: Senhor, quando eu tomar a decisão de me batizar, não é somente um banho de água que eu quero ser. Eu quero realmente ser uma nova criatura, deixando para trás tudo aquilo que fez e ter uma vida com Cristo. Eu quero que o Senhor habite em mim e me guie. E foi isso que aconteceu. Teve luta? Muitas. Toda vez que eu pensava em voltar, eu lembrava de onde que Deus me tirou. Não é isso que Deus quer para mim. Deus quer completar o plano que Ele já tinha. O Senhor já tem um plano para cada um de nós, como o Leandro já disse aqui. Só que esse plano Deus não muda. Quem muda somos nós. Quem deixa de alcançar aquilo que Jesus quer para nós somos nós, porque nós não nos rendemos a Ele. O que é ser rendido pelo Espírito Santo, rendido por Deus? É se render, é deixar as nossas vontades de lado e falar: Senhor, eu me rendo. Eu não consigo nessa fraqueza, mas eu quero fazer. Faz o necessário, Senhor. Se precisa força, Senhor, quebra e faz tudo de novo, mas eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser usado por Ti. É isso que nós precisamos buscar. Aqui está ótimo, porque vocês têm um tempo, não tem nada aqui, ó. Vocês só vivem aqui com o passado de vocês, a luta é constante. O passado, mas vocês têm palavra, vocês têm comida boa. Aproveitem o que vocês têm aqui. Mas quando sair daquele portão, não pense que vai ficar assim. Vai ser bom. Vocês precisam se encher e pensar que lá fora daquele portão vai ter uma vida de realidade. Todos os vícios que vocês cometiam vão de novo bater na porta de vocês. As amizades que estão lá fora estão lá esperando vocês. Mas vocês têm que sair transformados, sendo guiados pelo Espírito Santo para vocês conseguirem vencer. Porque vocês sozinhos não vão conseguir. Mas se o Espírito Santo estiver diante de vocês dentro, vocês conseguirão. Vocês terão que fazer renúncia, vocês terão que falar não, vocês terão que sofrer. Então quem escolhe é cada um de nós. Cada escolha há uma consequência. Ainda que o Senhor nos ame, ainda que o Senhor faça coisas, promessas, as consequências Ele não tira. Plante. A plantação, ela é opcional. Você planta o que você quiser, mas saiba que a colheita ela é obrigatória. Você vai colher. Eu não sei quanto tempo, mas você vai colher. Então, se derramem, se rendam. Como que às vezes nas guerras aí, os soldados estão ali armados e eles precisam se render. O que é se render? É deixar de lado. Eles levantam as mãos e é vergonha, sabia? Se render, porque você vai se render. Mas eu vou falar para você uma coisa: se render ao Espírito Santo não é vergonha. Se render ao Espírito Santo é você dizer para sua carne que você não quer mais essa vida. É você pensar que você quer uma vida que o Senhor te prometeu. Você quer uma vida eterna. Você quer restaurar a sua família que deixou a família lá fora. Você quer ser uma nova criatura. Você quer levar as suas mãos no Evangelho, aos seus pés pisaram. Aqueles que outrora vinham oferecer drogas e falar o que vocês tinham, eles virão sim. Mas vocês podem ter uma palavra para eles de ânimo. Vocês podem ter um testemunho de vocês. Faça, não será. Mas não é impossível. Porque eu venci. Isso é 14 anos. Minha filha está com 19, né? Quando eu fugi, foi com 5 anos de idade que eu larguei tudo e fugi. E falei para aquela vida: eu não quero mais. Porque Deus, Ele deu o seu filho por mim. Eu sabia que tinha alguém que me amava. Foi a preço de sangue. Jesus deu o seu filho para cada um de nós. A graça estava ali. Eu sabia que Ele podia me amar. Esse amor não encontrou em ninguém. Um amor incondicional. Jesus que foi capaz de se despir da glória dele para ser salvo, para salvar eu e você, para nos reconciliar novamente com Deus. Então não foi de graça. Valorizem isso. Valorizem esse tempo que está aqui. Valorizem cada pessoa que tira tempo e vem falar do amor de Jesus, porque nós não somos nada. Nós apenas somos instrumentos. Porque hoje vocês estão aqui, mas amanhã vocês estão levando, vocês serão instrumentos lá fora para alguém. Serão força para alguém que está caído. Não tem que estar caído. Deus nos criou para ser em tudo. Deus nos criou para estar no patamar elevado, mas nós precisamos querer. Nós precisamos renunciar. Nós precisamos lutar. Lutar. É luta. E não é fácil lutar, porque dói. Mas eu garanto que vale a pena. Vale a pena. Que seja transformado. Que nós possamos sofrer uma metamorfose. A Bíblia já diz, o Leandro falou que agora,
o Senhor espera que nós tenhamos uma mente renovada, um caráter renovado, atitudes renovadas. Tem que ser diferente. E a gente sabe que quando a gente é diferente, sim, a gente sabe. Nós vamos ter momentos que nós vamos cair? Vamos, mas não permaneça caído. Porque se você permanecer caído, você pode fazer algo consciente, aquilo será tomado como iniquidade, porque você vai começar a levar uma vida de pecado, uma vida que você vai continuar. Muitas às vezes eles estão em pecado, estão pregando, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo resgatadas, mas o que eles pensam? Nossa, se eu estou fazendo isso, Deus é comigo. Não, Deus pode até ser, porque o Senhor vai fazer. Mas o que adianta lá naquele grande dia, quando o Senhor chamar e falar: apartai-vos de mim, nunca te conheci? O que é melhor ser usado? O que é melhor você ser, quando tiver as duas filas? O que é melhor você ouvir? Vinde benditos do meu Pai, para o reino preparado para vós, ou afastai-vos de mim, nunca te conheci? Então, melhor do que ser usado é ser aprovado por Deus, é ser visitado. O Senhor nos chamou como nós estamos, mas não quer que nós permanecemos do mesmo modo. E isso quem pode fazer somos nós. Assim Jesus teve esse diálogo com Nicodemos. Não sabemos se Nicodemos foi salvo, mas sabemos que Nicodemos, quando estava lá com José de Arimateia, ele pediu o corpo de Jesus para poder enterrar. Então talvez o processo, ele estava num processo. E é um processo. Eu gosto muito de falar sobre a lagarta, porque são processos na nossa vida. É uma metamorfose. Para ela ser borboleta, ela tem fases, tem processos. Primeiro é um ovo, depois é uma larva, depois é um casulo que fica ali, depois sai uma linda borboleta voando. Mas ela sofreu, e assim é na nossa vida também. Então quantas vezes nós não agimos como Nicodemos? Quantas vezes nós não somos covardes com nós mesmos? Nós não podemos ser covardes, nós temos que perdoar. Aquilo que ficou lá fora, vocês têm que pedir Deus para dar força, para vocês liberar perdão. Se alguém precisa liberar perdão, libera. Começa a trabalhar, começa a orar para aqueles que causaram mal em vocês. Porque o evangelho é perder para ganhar. É diferente. Se você simplesmente ficar aqui, quando você colocar os pés lá, você querer vingança com todo mundo, de nada vai adiantar você estar aqui. Sabe o que vai acontecer? Você vai voltar de novo para aquele mundo de droga e depois talvez vai estar aqui. E o que vai adiantar? Porque nós não sabemos qual é o nosso dia, qual é o nosso próximo minuto. Sabe se vai ter outra oportunidade? Não sabe. Então dentro de vocês aqui é um tempo de aprendizagem. É um tempo de conflito. Não estou falando que é fácil, me entendam, porque não é fácil. Vocês são guerreiros de estar aqui, mas vão até o final. Vão até o final. Não parem. Se você parar, não tem como. Você vai se ver. Agarre essa força. Agarre tudo aquilo que você tem um tempo aqui. Faça o que for possível. Não perca a presença do Senhor. Não perca a presença do Senhor. Não esteja tão ocupado em ser usado a ponto de você não deixar ser possuído pelo Espírito Santo. Possuído, ser levado pelo Espírito Santo. De tal maneira que às vezes quando você quer falar algo, você sabe que é da sua carne, o Espírito Santo te lembra que você não é mais essa criatura. Te lembra que você nasceu de novo. Peça ajuda para o Espírito Santo. Qual é a sua fraqueza? O que você precisa abandonar? O que você precisa liberar? O que você precisa? Você precisa às vezes se perdoar também. O que você precisa? Nós somos cheios de traumas e traumas precisam ser curados. E quem pode curar é Jesus Cristo. Através do Espírito Santo de Deus. Ele é o único que pode curar. É o único que pode entrar na sua alma. É o único que pode te levar de volta para aquilo que o Pai tem para cada um de nós. O Espírito Santo é maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso. Às vezes vocês olham. Não esqueçam de onde vocês foram tirados. Mas olhem para lá. Não como lugar que vocês têm que voltar, mas como lugar que vocês passaram. Olha para lá e veja o quanto vocês estão aqui. Só o fato de vocês estarem aqui já é um grande avanço. Mas há processos e há retrocessos também às vezes necessários. Mas não pare, não desista. Nesse mesmo capítulo aqui que Jesus chama Nicodemos, eu li até o 15. Mas daqui do 15 Jesus já entra com aquele versículo João 3,16, né? Que ele faz aquele apelo, Deus amou o mundo de tal maneira. Então olha a ligação. Então necessário é nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Arrependimento e receber do alto o poder
dos céus para ser transformado. Somente a obra do Espírito Santo de Deus pode nos tornar uma pessoa diferente. Somente Ele, não tem jeito de ser diferente se não for através do Espírito Santo. E como que o Espírito Santo faz isso? Através da leitura da Bíblia, através da oração, através do jejum, através de uma vida, um tempo separado para Deus. Não troque. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que não é impossível. Vale a pena pelo que Deus nos promete. A vida eterna vale a pena. E nós estamos caminhando num ritmo tão acelerado que às vezes nós olhamos e falamos: meu Deus, é tão difícil, eu acho que eu não vou conseguir. Mas o Espírito Santo é aquele que intercede por nós nas nossas fraquezas. Às vezes não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e como sinceros diante de Deus. Nós precisamos de sinceridade diante de Deus. Nós precisamos deixar o orgulho de lado, nos lançar, nos prostrar e chorar, para que o Senhor venha nos mudar, para deixar de ser a velha criatura e nos tornar pessoas melhores. É isso que o Senhor espera de nós. O que é o reino dos céus? O reino dos céus são as atitudes que nós não somos como Jesus, mas Jesus nos chama para ser parecido com eles. Nós levamos o reino dos céus aonde nós pisamos nos nossos pés. Às vezes não precisamos falar nada, mas as nossas atitudes falam muito mais. Às vezes a nossa maneira e até mesmo o nosso caráter quando nós estamos sozinhos. Você tem que se envergonhar quando você peca, é do Espírito Santo, não é do homem. A partir do momento que você está envergonhado do homem e continua fazendo as coisas escondidas, você não se converteu, você não permitiu, você está na carne. Você sabe por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que ter é a vergonha do Espírito Santo, é ter temor do Senhor e falar: Senhor, eu tenho perdoa. Não é do homem, é do Espírito Santo. O Senhor está com os olhos e Ele sabe tudo, Ele sabe o seu pensamento, Ele sabe até as vezes que você não vai. Então é isso que nós precisamos fazer. Ter experiências no sobrenatural, mergulhar no profundo, se render ao Espírito Santo de Deus para ser uma nova criatura, para ter a vida eterna. Nada paga, nada pode pagar, nada. Então que vocês possam refletir, fazer uma autoanálise para si mesmo, uma vida prostrada aos pés do Senhor. E sempre não esquecer de onde você saiu, o quanto Deus fez nas suas vidas. Mesmo nos momentos que você estiver fraco, o tempo que vocês ficaram aqui fortalecendo o Espírito vai servir lá fora para isso. Recorram. Não se envergonhem. Não precisa se envergonhar. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. E é a Ele que nós precisamos clamar. Porque é Ele que faz. É Ele que vai fazer de mim, eu e você, homens e mulheres de Deus, transformados para transformar uma nação. Você só é transformado no lugar onde você pisa quando você é transformado. É o lugar onde tem guerra, onde você pisa, você leva paz. Ainda que todos estejam em guerra, você tem que ter paz. Se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, você tem que ter paz. Você tem que ter uma atitude diferente. Se o Espírito Santo habitar. E é necessário. Então necessário é nascer de novo. Não é como todo mundo fala, ninguém vai, todos nós vamos morar no reino. Não queira apenas contemplar o reino, queira entrar dentro dele. Não apenas veja, entre. E para entrar é preciso renúncia, é preciso lutar, é preciso fortalecer o Espírito Santo. É isso que é necessário fazer. Não tem tanta coisa, mas nem nada. Mas o Espírito Santo, ele nos lembra. Quando nós estudamos e deixamos, é isso que é o papel do Espírito Santo. Você lê. Aí depois o Espírito Santo, ele vai te lembrando o que você precisa falar. Que o Espírito Santo, ele seja morada na sua vida, ele apenas não passe. Porque quando o Espírito Santo vem, ele pode vir, mas da mesma forma que ele vem, ele também se retira. Porque ele não pode permanecer no lugar onde há pecado, um pecado repetitivo, ele não permanece, porque ele é santo. Então, o Espírito Santo, quando ele vem, quando ele guia, pode ter certeza que você será direcionado pelo Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, e ele te dará sabedoria e discernimento para todos os obstáculos que vocês precisarem. A palavra de
Deus diz: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então peça. Sabedoria nada mais é do que saber lidar com as situações, não do nosso maneira de ver, mas da maneira que o Espírito Santo vê. Se nós sabemos que Jesus suportou a cruz, Jesus ele teve que fazer uma escolha. Se Jesus quisesse, ele não precisava ter morrido na cruz, mas ele morreu por amor a mim, por amor de vocês. Então ele era homem, ele não usou de grandes poderes, e assim também nós temos que estar disposto a passar, a ter uma vida diferente, até para nós mesmos, ser uma nova criatura, uma nova pessoa, com novas histórias. Deus tem histórias maravilhosas para cada um de nós. Todas as histórias que um dia, se alguém ouviu algum dia alguma profecia, alguém que era do Senhor, porque a profecia só vai saber quando se cumpre. Mas se vocês creem que foi Deus falando, e hoje vocês olham para você e falam: Senhor, olha como eu estou hoje aqui. Mas não foi Ele que esqueceu, foi porque vocês em algum momento se desviaram do propósito. A promessa ela está lá. Às vezes nós temos planos, mas Deus tem promessa. E a promessa ela leva tempo, ela tem processos, mas a promessa está lá. Então que Deus possa fazer de mim e de vocês homens e mulheres melhores, que nós possamos povoar essa terra com conhecimento, com a palavra do Senhor, porque o único interesse do Senhor são almas para o reino dele. São oportunidades que o Senhor vai colocar para vocês. Quando vocês saírem daqui, terá oportunidades lá fora para vocês falarem do amor de Cristo. Terá 2 portas abertas para vocês lá fora: a do caminho que vocês tinham trilhado e a nova. Então escolham a nova. Não desperdicem tudo aquilo que vocês vieram para cá. Pensem nos familiares de vocês também, que fizeram o possível, que estão sofrendo lá. Pensem nos joelhos que estão orando por vocês, de todas as pessoas que vêm, do pastor que abriu aqui. Então pense nisso. Não jogue fora essa oportunidade, porque você não sabe o dia de amanhã, nem o próximo segundo. Você não sabe se você terá outra oportunidade. Você não sabe. Então a oportunidade é hoje. Assim como Deus estava apresentando para Nicodemos uma oportunidade, hoje Deus também te apresenta uma oportunidade para cada um de vocês. Todo dia nós temos oportunidade, nós temos escolhas a fazer. Escolha fazer a vontade de Deus. Escolha fazer o certo. Escolha ser alguém diferente. Escolha. Lembre sempre de quem vocês eram. Mas é para vocês lembrar: nunca mais eu quero estar por este caminho. Somente a lembrança é boa para isso, para testemunho. Não queiram, nunca volte para um lugar que você pediu Deus, chorando para você sair de lá. Nunca retorne. E quando você retornar, você não vai ter oportunidade. Eu não sei se todos aqui já conhecem a Cristo, ou estão afastados, ou nunca tiveram conheceram sobre a palavra. Mas eu vou estar louvando. Vou estar louvando o louvor